Muitas pessoas participaram, né, desse final feliz, desde aquele rapaz que estava na praia e percebeu o sumiço do grupo, até as embarcações que trabalharam, que foram atrás dessas 3 pessoas. A gente vai conhecer agora as embarcações e as pessoas que ajudaram no resgate desses 3 desaparecidos. Coloca no ar, por favor. O navio patrulha da Marinha usado nas buscas pelos desaparecidos foi este, o Gravataí. Parte dele foi construída na Alemanha e a outra parte aqui no Brasil. O navio é um dos mais novos da Marinha e começou a ser usado em operações no ano 2000. A nossa equipe conseguiu autorização com o comando da Marinha para poder entrar no navio patrulha e falar para vocês, explicar como é que funcionou a operação de buscas. Eu estou aqui ao lado do capitão-tenente Arthur Melo, que é o comandante desse navio. Capitão, eu quero começar perguntando já, esse lugar onde nós estamos é aqui que todo o controle do navio funciona? Correto, afirmativo. É aqui, como a cabine de comando chamamos de passadiço. Então, é justamente onde efetuamos o controle das máquinas, podemos utilizar melhor os instrumentos que podem auxiliar tanto na navegação quanto principalmente na busca, como radares, localizadores aqui, no caso GPS, para auxiliar justamente ao cálculo de corrente, de vento no local, para justamente melhorar a busca. A Marinha já foi avisada na noite do sábado. E à noite, vocês com esse navio conseguem fazer buscas também? Sim, conseguimos também efetuar as buscas, utilizamos os holofotes que o navio possui, justamente para auxiliar na busca que já é difícil, né, visual, principalmente no caso o corrido, que foi com prancha de stand-up, possui uma altura muito pequena, então a inspeção visual ela se tornou superior importância com relação a radar. É uma espécie de farol mesmo que o navio tem e dá aí uma visibilidade para vocês de quantos metros? Isso varia dependendo das condições, mas pode aí chegar até cerca de pelo menos 1 quilômetro ou até um pouco mais, depende das condições também, se há nevoeiro ou se não há também. Aqui o senhor estava me explicando que esse é o radar da embarcação. Vocês conseguem aqui detectar outras embarcações que estejam próximas? Justamente, principalmente em condições adversas de nevoeiro, de mau tempo, ele é utilizado por conta da limitação visual. Não foi possível utilizar principalmente por conta disso, apenas pela segurança da navegação. Conseguimos também contato com o comandante do catamarã, que passou que eles estavam bem, aparentemente, quando já finalizamos a manobra de transbordo do catamarã através da lancha Barracuda para o navio Patrulha Gravataí, e assim eles receberam os primeiros socorros pelo médico e a enfermeira que se encontravam a bordo. Esse daqui é o piso inferior aqui do navio e a enfermaria fica logo nessa parte. A gente está vendo aqui já uma maca e, além disso, vocês têm outros equipamentos para os primeiros socorros das vítimas. Corretamente. Então, possuímos medicamentos, equipamentos justamente para o médico poder efetuar e o enfermeiro o primeiro socorro aos atendidos aqui do navio. No caso, os que ficaram à deriva, eles chegaram aqui desidratados, precisaram de algum cuidado assim? Sim, efetuamos uma conversa inicial com eles, aparentemente estavam bem, conversando normalmente, porém devido ao excesso, né, de tempo aguardando a questão de ingestão de líquido, então o médico avaliou e eles receberam soro inicialmente até poder efetuar o transbordo para a terra deles. Aqui foram dados os primeiros socorros e as vítimas foram levadas para a costa. Mas o resgate do casal que estava à deriva na água foi feito pelo catamarã, que fazia a rota de Morro de São Paulo para Salvador. O dono do barco conversou com a nossa equipe também. Eles falaram que estavam bem, o rapaz um pouco mais debilitado, mas os dois super conscientes, tranquilo. A gente entrou em contato com eles, a moça pediu para que a gente ligasse para a mãe avisando, fizemos isso. Nesse mesmo momento a capitania já estava ciente, o comandante já tinha comunicado e o resgate foi super tranquilo. Qualquer coisa, qualquer tipo de socorro é uma obrigação, um dever nosso de prestar qualquer tipo de salvamento. Isso é fundamental e faz parte do cotidiano das pessoas que trabalham e vivem no mar. Vamos voltar a conversar com Camila Oliveira, que está com o porta-voz da Marinha, vai trazer mais detalhes sobre esse resgate dos remadores que passaram 18 horas no mar. Alô, Camila.
Oi, Jéssica. Pois é, a gente volta falando ao vivo aqui do Distrito Naval. Estamos pertinho do Mercado Modelo, ali do Terminal Náutico, aqui na Baía de Todos os Santos, para conversar com o capitão-tenente Fernando Araújo em relação a esse tipo de resgate. A gente viu que foi um catamarã que fez primeiro, né, esse resgate para depois a chegada da Marinha. É essa a orientação mesmo? Quem tiver com embarcação no mar e avistar alguém deve fazer esse resgate? Exatamente. A operação ela é coordenada pela Marinha, mas isso é internacionalmente, são regras internacionais. A Marinha acionou, aqui o Serviço de Busca e Salvamento acionou um plano de auxílio mútuo, né, que é contato com as principais empresas de navegação e também divulgação de avisos rádio pelo canal marítimo VHF, alertando a todas as embarcações da área que ficassem atentas à questão desses 3 desaparecidos. E pelo jeito funcionou, né? Esse é um trunfo que a gente tem nas operações de busca e salvamento. E isso é uma regra quase sagrada. Todo marinheiro ele presta solidariedade a outro marinheiro que esteja no mar. Jéssica. Camila, eu queria saber que tipo de risco essas pessoas corriam em alto mar, né? A gente pensa no afogamento, mas eu imagino que haja risco de desidratação, não sei se é possível que eles sofressem algum ataque de algum peixe, né? Eu coloco um medo de tubarão. Que tipo de risco essas pessoas estavam correndo aí em alto mar? Jéssica pergunta em relação aos riscos. A gente sabe que eles precisaram tomar soro, ou seja, já estavam desidratados porque passaram muita hora sem beber água, muitas horas. Mas eles podiam, por exemplo, sofrer algum ataque de algum animal, algum tubarão naquela região ou até de afogamento também? O mar ele é um ambiente muito hostil para a vida humana, né? Então, à medida que o tempo vai passando e a pessoa no mar, ela pode ser acometida de diversos problemas, né? Um deles é a hipotermia, né? O corpo perde calor muito rápido quando está na água. Outra situação é justamente essa que aconteceu, que é a desidratação. A insolação também pode ser um fator muito arriscado para quem está na água, né? E também um ataque de peixe não é descartado, se bem que é um risco menor. Em relação às principais recomendações para a gente passar aqui para o pessoal que pratica esse esporte. Bom, a legislação, a Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário, que é quem disciplina as atividades de fiscalização da Marinha, elas não consideram, não enquadram a prancha de stand-up como uma embarcação. Mas como elas podem interferir com a segurança da navegação, a Marinha tem algumas regras são, no caso, recomendações de segurança para quem pratica stand-up paddle. Especificamente aqui na Capitania dos Portos da Bahia existem 11 regras, as principais, né, são não sair sozinho para navegar, verificar as condições de corrente, de maré, de clima antes de se fazer ao mar, usar aquela corda de segurança, o cabo de segurança entre o tornozelo e a prancha para caso de queda na água não haver ali uma perda do meio para se manter flutuando, né? Usar o colete salva-vida, não ingerir bebida alcoólica, né? Então são regras às vezes que também servem para embarcações como outra qualquer. Essas são as principais então, muito obrigada, está aí feito o recado e o alerta, Jéssica. Obrigada, Camila, obrigada ao capitão-tenente aí.